Oi pessoal, aqui estou eu de novo para terminando hoje a minha tarefa de fazer uns comentários, aquilo que tocou no meu coração sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Como eu já tenho falado nos outros vídeos, eu não estou fazendo assim por ordem, né? Ela começa com a igreja de Éfeso e termina com a Laodiceia e eu fiz assim meio que por assunto, né? O que me tocou. E aí hoje ficou então duas igrejas e eu vou começar de novo, né? Começando pelo final, em todas elas, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso foi o que me motivou a buscar. Deus me falou muito sobre nessas cartas. É lógico que eu estou só apontando aqui alguns pontos, né? Não é um estudo teológico sobre o Apocalipse, é realmente algo assim bem pessoal, né? Como eu disse, as cartas elas têm a ver com cada um de nós, não é só com as tais 7 igrejas, mas elas são na verdade cartas bem pessoais. Então hoje a igreja de Sardes, ela é uma igreja, né, que Jesus se apresenta ali mostrando a natureza dele, dizendo, né, que aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas nas mãos. Então a gente se pergunta, mas Deus não tem só um Espírito, o Espírito Santo? Que 7 Espíritos são esses, né? De acordo com, eu não consegui hoje tempo para buscar o endereço para vocês, mas se não me engano é Zacarias que fala o Isaías, mas enfim, está na Bíblia, fala da Espírito de conhecimento, o temor do Senhor, Espírito de sabedoria. Então é entendido que são o caráter, né, ou a personalidade do Espírito Santo. Não são assim como eu, por exemplo, posso ser dita uma pessoa simpática, posso ser dita uma outra qualidade e é a mesma pessoa que está se falando. Então não é tantas Albertinas, né? Tanta qualidade assim, adjetivos eu também não tenho, mas digamos assim, mais ou menos para a gente entender. E as 7 estrelas, né? Jesus fala aqui já em Apocalipse que as estrelas são as estrelas na mão dele é a igreja, a própria igreja. Então é a nossa vida que está na mão dele, né? Tá a igreja não está na mão dele como um prédio, como parede, mas as pessoas. Então ele segura na mão dele a nossa vida. Tem até um versículo também que está em Isaías. Hoje eu tô aqui sem os endereços, mas ali diz que Deus ele nos grava na palma da mão dele para não esquecer de nós. Que lindo, né? Então também que ele nos sustenta com a sua mão direita, com a destra fiel. Então nesse sentido, né, ele é aquele que então tem esses espíritos, esse espírito nele, toda a plenitude do Espírito Santo. Inclusive lá em João vai dizer que o Senhor Jesus, recebeu o Espírito sem medida. Deus não dava assim por medida como ele dá para nós, porque nós podemos estragar o negócio, né? Em Jesus Deus tinha confiança total, então ele não tinha restrição nenhuma. E tinha então as 7 igrejas, né, as 7 estrelas na mão, mostrando então para essa igreja que nele e também para nós, nele nós podemos realmente confiar naquilo que ele fala. E o que ele fala aqui também para essa igreja, que eles tinham, no caso, tinham pouca força, né? Mas eles eram fiéis. Mas enfim, eu vou deixar aqui os elogios e nós vamos então para aquilo que Jesus fala ali que eles não estavam agradando e que ele queria corrigir. Que Jesus fala que eles tinham uma aparência, pareciam vivos, mas eram mortos, né? Então eu orei assim, eu entendi assim que não era um faz de conta, mas para mim me soa como, né, parece que está vivo, mas é morto. É uma tendência que hoje tem na igreja, e eu creio que sempre teve, uns que dizem eu sou da palavra e outros dizem eu sou do Espírito. É impossível, nós temos que ser no mesmo nível da palavra e do Espírito, porque o Espírito nada faz sem a palavra, né? E a palavra nada faz sem o Espírito, e o Pai nada faz sem esses dois.
Então, na Trindade, né, a gente vê essa dependência total de uma pessoa da outra e a fidelidade total uma pessoa à outra. Mas tem essas pessoas que leem a Bíblia, e é muito bom ler a Bíblia, mas que desprezam o Espírito Santo, os dons, desprezam aquilo que o Espírito traz, né? Então eles vão ter uma aparência de vivos, mas estão mortos. Inclusive, o próprio Senhor Jesus disse que a letra mata e o Espírito vivifica. Então tem gente que diz, a letra era a lei. Não, a letra, se for só a letra, ela mata. Porque se eu tenho um mandamento e não tenho força para cumprir, eu vou ficar mais ruim para mim do que melhor, né? E é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus que vivifica a palavra, que vivifica as nossas vidas e que é também capaz, né, capacitado para fazer Cristo habitar em nós e trazer mudança na nossa vida. Então ali Jesus diz, vocês parecem mortos, né? E não são. Enfim, ele mandou o que? Vigiar. E para vigiar é preciso ter revelação, né? Não dá para... a palavra e a revelação, a palavra e o Espírito, porque pela palavra a gente vai ver o parâmetro, o Espírito vai nos dar esse alerta. Então, e ele fala ali também, né? Tem uns que não se contaminaram com essas coisas, né? E que muito lindo, assim, que vão andar com ele, né? Com vestes brancas, essas são as vestes de justiça. E ao vencedor, ele fala, né, que ao vencedor, na verdade, a promessa é como esses que estão ali acima. Eles vão caminhar com Jesus com vestes brancas, né, com vestes de justiça. São pessoas que têm revelação, porque a gente não pode se achar. Eu acho que estou certo, eu acho que aqui estou errado. É o Espírito que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então essas pessoas andando na palavra, no Espírito e em arrependimento também, em justiça, não só da boca para fora, né? Então Jesus diz que não vai apagar o nome desses aí, né? Do livro da vida. Então não se sabe, eu já li dois pensamentos, que quando a gente entrega a vida para Jesus, ele vai lá e escreve o nosso livro, ou o nosso nome já estava lá desde o princípio, quando ele nos criou, já estava escrito, e aqueles que então não entregam a vida para ele, ele vai lá e apaga. Mas de qualquer maneira, a promessa aqui, seja quando for que ele escreveu o nome, não vai ser apagado, né, do livro da vida. Então, essa é uma promessa, né, muito tremenda. E também ele fala que ele vai confessar essas pessoas, vai confessar, quer dizer, vai reconhecer elas diante do Pai, vão dizer, olha, esses aqui, né, são teus e são meus, e vai reconhecer diante dos anjos. Então a gente vai andar por aí e debaixo de uma proteção total, porque os anjos vão nos reconhecer. Por exemplo, se mandar um guarda por aí cuidar de alguém, ele vai querer saber de quem é que ele vai cuidar, né? Então o anjo a gente vai estar sendo reconhecido. Jesus é que vai nos apresentar para os anjos, né? Para esses que são fiéis. E no final dos tempos a gente sabe que os anjos vão vir fazer um select e aqueles que são dele já marcados já vão estar do lado certo. Amém? Então eu vou terminando aqui. Terminei, no caso, né, a carta de Sardes. E agora eu já vou pulando para a carta a Filadélfia, né? Eu creio que todo mundo queria, né, lendo as cartas. Aliás, eu queria ser desses aqui, queria estar nessa igreja. Gostaria de estar na Filadélfia, porque essa aqui realmente recebeu só uma coisinha de nada, assim, de correção. E tem muito elogio aqui para essa igreja, né? Muito elogio, muita satisfação da parte do Senhor por eles. Então aqui ele se apresenta dizendo, aqui diz aquele que é o santo e verdadeiro, né? Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É santo, não é só, é separado, mas ele é aquele que não falta nada, né? Quando os anjos, os querubins ficam lá o tempo todo dizendo santo, santo, santo. E a Bíblia diz que tem uns, eu não sei se é os serafins ou os querubins, mas tem um que tem olhos por toda parte, tem olhos na cabeça, nos braços, por toda parte. Então, para onde eles se virarem, eles vão estar vendo ele e proclamando santo, santo, santo. É como se eles estivessem procurando
e dizendo, não falta nada, ele é completo, ele é inteiro, nele nada falta, né? Então Jesus está se apresentando assim o verdadeiro para essa igreja, né? Se identificando e identificando também ela com ele. E ele diz que também não fala, é interessante que ele não diz as obras de vocês são boas, não diz que as obras eram boas, né? Não eram ruins, mas também não diz que eram boas. E eu acho que tem um porquê disso, né? E ele fala que eles são fracos, mas que eles guardaram a palavra dele, né? Não foram fiéis. Então, de repente, essa igreja não fez lá assim grandes obras, né? Grandes coisas, mas o que eles fizeram dentro da situação deles foi guardar o que já foi uma grande obra, né? Porque tem tempos na nossa vida que a gente não anda, não progride, mas quando a gente é fiel e não nega o Senhor diante de certas circunstâncias, a gente já está progredindo, né? O fato de não andar para trás, tem momentos que a gente só precisa conservar o território, né? Manter aquilo que a gente conquistou até ali e não perder já está ganhando, né? E ele fala aí também, né, que tem uns judeus ali que mentem, que diz que são, como a gente já viu aqui numa outra carta, deve ser o mesmo caso, mas o que ele diz aqui, que promete, é que ele ia mostrar para eles, né, para esses falsos aí, que eles, o povo da Filadélfia, esse povo fraquinho, mas fiel, que eles eram amados por ele, né? Porque provavelmente eles também eram desprezados por aqueles falsos, né? Aqueles fariseus, digamos assim, muita gente não sabe o que é fariseu, mas é aquele crente cheio de aparência, né? Cheio de leis, faz tudo certinho, não tem misericórdia, coração duro, se acha, né? Então, provavelmente eles aí desprezavam o pessoal lá, os outros, como a gente vê muito na igreja, né? Tem um cheio de pompa, são líderes disso, líderes daquilo, e desprezam às vezes uma pessoa que está lá quietinha, não faz nada, não faz muito, né? Ou uma igreja que o pastor é quietinho assim, não conserva a igreja, mas não está fazendo grandes obras assim, e aí tem muita gente que despreza. Eu mesmo já vi um pastor da minha igreja, um homem que eu amo muito, ele já não está mais conosco, partiu para o Senhor com 90 anos, e eu vi pessoas na igreja mesmo que, tem que tirar, ele não faz nada, né? Para mim ele fazia tudo, porque dava o maior testemunho de cuidado, de amor, mas enfim, não era assim um grande apóstolo, né, digamos, comparando com os dias de hoje. E aí então, essa promessa, né, que Jesus diz para eles, que eles vai mostrar para esse povo ali que eles eram amados. E tem alguém assim também na própria palavra de Deus, que é Josué, que Moisés tinha morrido, eles criam Moisés, e aí Josué tinha a tarefa de levar o povo para a terra prometida, mas eles iam acreditar? Já seguiam Moisés aos trancos e barrancos. Como é que Josué, que tinha acompanhado o negócio todo, ia ser acreditado, né? Então Deus vai lá e faz obras, credenciou Josué para que o povo respeitasse ele, né? Então Deus faz essas coisas. E a promessa que Jesus faz ali, que eles iriam ser guardados da grande provação que ia vir por todo mundo. Por que eles iam ser guardados? Porque eles já eram aprovados. Eles não precisavam ser provados de novo, né? Nisso, assim, eu comparo um pouquinho comigo, que eu, graças a Deus, sempre tirava notas boas. Então, antes de sair a nota final e o boletim, eu já estava aprovada. Eu não precisava fazer, nunca precisei fazer, graças a Deus, aquela prova final, né? Então, nisso assim que eu entendo, né? Jesus também diz para eles, né, um conselho, por isso que eu digo que o que ele fala ali não é reprovação, mas um conselho, né, o que ele diz que eles têm que fazer, guardar o que tem para ninguém tirar. Isso aí é um assunto que eu demorei para entender na minha vida, guardar o que tem para ninguém tirar, e aí eu consegui compreender isso para minha vida, o que é, né, que o que significa guardar o que tem para ninguém tirar, é porque infelizmente mesmo dentro da igreja tem muito aqueles que desanimam, né, aqueles que desanimam, e já muitas vezes me aconteceu de Deus me dar algo para fazer, a pessoa, mas tu não vai conseguir, deixa que eu faço. E eu aprendi a dizer, não, Deus falou para mim, eu vou fazer, né?
Uma vez eu tive um desafio para traduzir um grande homem de Deus em alemão para português, e vieram várias pessoas com melhores condições que eu para dizer: tu não vai conseguir, nós vamos fazer porque tu não vai conseguir. E eu sabia que eu tinha que vencer aquele passo, e porque eu tinha aprendido essa lição, eu disse: eu vou conseguir porque Deus vai me ajudar. Eu rodeei a cabine onde eu ia fazer essa tradução quase que simultânea para vários países da língua portuguesa na Europa. Eu orei mais de 1 hora em línguas, e depois, para a honra e glória do Senhor, não para minha, eu acabei sendo comentado lá. As pessoas comentavam: a tradutora de português deu de 10-0, ninguém sabia que era eu, não podia nem me gabar porque eu ia perder a bênção, né? Mas enfim, Deus faz essas coisas, Ele pega os improváveis, né? E faz. Então a gente precisa aprender muitas vezes a se impor, não deixar tirar aquilo que Deus nos deu, prometeu, porque as melhores pessoas vão tentar tirar, não é nem sempre o inimigo, não. E também uma outra promessa que ele dá aqui, né, que ao vencedor ele vai ser santuário, vai ser uma coluna, aliás, no santuário, e para sempre, ninguém vai tirar. Então, ser essa coluna no santuário, onde a adoração acontece, a presença de Deus está, é algo muito tremendo. Eu estou orando ainda, quero ser alguém assim, né? Estou buscando para a minha vida. E depois, no finalzinho ainda, ele diz: olha, e ainda vou gravar o nome do meu Deus, o nome do Pai. Interessante, o nome de Jerusalém, da nova, né? E o novo nome de Jesus. Eu creio que o novo nome dele é o Cristo. É o Cristo ressuscitado, né? E também de Jerusalém eu fiquei pensando, eu creio que é uma identificação com a igreja, com a noiva, né? Que é um caráter um pouco mais elevado. Quem quiser entender um pouco mais disso, lê o livro, o Cantar dos Cantares de Salomão, e vai entender que existe uma diferença entre crentes só salvos e a noiva, né? Então eu creio que é isso aí que ele diz, vai se transformar numa noiva, né? Em alguém mais próximo dele, trocando a natureza. E era isso, né? Achei um pouco difícil eu passar esses pensamentos aí, das cartas, mas estou chegando ao fim aqui com as cartas. Eu tenho mais coisas para colocar no canal e vou continuar, e convido vocês a continuar me acompanhando. Amém?